pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificaste pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Amém? Graças a Deus. Vamos poder sentar. Paulo está falando para os Gálatas que eles caíram da graça. Caíram. Estavam na graça, estavam andando na graça e caíram dela. Que pode alguém cair da graça? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós aprendemos que fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Pela morte de Jesus no Calvário, nós fomos resgatados. Mas agora, a palavra diz aqui que eles caíram da graça. Como assim? Eles começaram a dar ouvidos. Eles começaram Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Eles começaram a dar ouvidos a doutrinas estranhas, a coisas que não estavam edificando a fé deles. Quando você crê na salvação através do nome de Jesus Cristo, o que você tem que entender? Eu sou salvo pela graça. Jesus morreu por mim, morreu no meu lugar e ressuscitou por mim. Então eu sou salvo. Amém? Até aí, nenhuma novidade. Aí o tempo passa, você vai conhecendo a palavra e vai ouvindo também um monte de gente falar. Muitas pessoas que nunca abriram a boca para falar de Jesus para você, para falar do amor de Deus para você, para mostrar para você que Jesus Cristo cura, salva, liberta, transforma. Aí elas começam a aparecer. Elas surgem assim, ó, do nada, e começam a querer te ensinar a andar no Evangelho. Eu creio que vários que estão aqui já passaram por isso. Pessoas que você nem sabia que eram crentes. Estavam na tua empresa, na tua escola, na tua faculdade, na tua vizinhança, e você nem sabia que era crente. Quando viu você andar com a Bíblia, você ir para a igreja, quando ficou sabendo que você era crente, aí começa a querer te doutrinar. Começa a querer ensinar você a caminhar. Alguns o fazem legitimamente, até para te dar uma força na caminhada. Mas alguns começam a querer te doutrinar simplesmente. Doutrina humana, doutrina de homens. E os Gálatas estavam passando por essa situação. Eles começaram a ser doutrinados acerca da circuncisão. Olha, vocês que estão chegando agora para o Evangelho, vocês têm que circuncidar. A circuncisão era um preceito judaico. Deus deu para os judeus, e aqueles que se unissem à fé do judaísmo, eles deveriam também se circuncidar. Agora, isso para que eles pudessem fazer parte do povo de Deus, porque a circuncisão era uma aliança que os judeus faziam para mostrar que aquele povo era separado por Deus. Quando vem Jesus Cristo, a morte dele é que nos une a Cristo. Não é a circuncisão, o sangue ali derramado no prepúcio, que vai trazer ninguém para Cristo. O que vai nos trazer para Cristo agora é crer que Jesus Cristo realmente morreu pelos meus pecados, que Ele ressuscitou para que eu também tivesse vida. E aí, a partir daí, eu tenho um grande mandamento a obedecer. Aquele mandamento que Jesus Cristo fala que é o primeiro, é o amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. E ele diz, desses dois mandamentos depende toda a lei e o profeta. Quando você ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento,
e servir ao Senhor, você passa a ter o desejo de agradar a Deus, de conhecer a palavra e descobrir o que é que você precisa fazer para servir a Deus. Quando você ama o próximo, como você também se ama, você está reconhecendo que você é uma pessoa importante, uma pessoa que foi resgatada, e você aprende a se amar. Porque tem muita gente que não se ama. Tem muita gente que está destruindo a sua própria vida. Está destruindo a vida do pecado, está destruindo a vida com automutilação, com suicídio, porque ela está com dificuldades para compreender o quão valiosa e importante ela é. E aí eu aprendo a me amar e aprendo a amar ao próximo da mesma maneira como eu me amo. Então eu não vou cometer pecado contra a minha vida porque eu me amo. Não vou cometer pecado contra o Senhor porque eu o amo. E eu não vou cometer pecado contra o meu próximo porque eu amo como eu me amo. Então eu não vou fazer nada para ele que eu não gostaria que fosse feito comigo. Então são princípios simples. O amor é o maior mandamento. E esse mandamento faz com que eu sirva ao Senhor como Ele deve ser servido. E aí eu não preciso ficar preocupado com a lei, com cumprir a lei. Seja a lei de sábado, seja a lei da circuncisão, seja a lei das festas. Porque assim, há um tempo atrás a gente via muito falar sobre o sábado e sobre a circuncisão. Porque ainda há pessoas que se circuncidam, que não são judaicos, não são judeus, são cristãos. Mas que ainda acontece casos da pessoa começar a querer guardar a palavra de tal maneira que ela vai circuncidar os filhos. Eu já ouvi casos assim, não, mas é que a gente tem uma ancestralidade judaica lá, vamos circuncidar. Cristão. E ainda, dentro do judaísmo, mais ainda. Agora, outros, a questão do sábado. E uma outra coisa que eu tenho observado, eu acho até interessante a título de uma celebração, mas não no tocante a rito. Eu tenho observado que algumas igrejas estão, além de usar continuamente aqueles apetrechos, vamos dizer assim, que eram usados no tabernáculo. Uma coisa é você colocar um candelabro aqui, não sei o que, para lembrar, era assim que era usado antigamente, para te fazer lembrar. Coisas que eram usadas no templo, mas também festas, observância de festas judaicas. Hoje nós temos visto várias igrejas fazendo a festa do tabernáculo. Não é nada contra fazer a festa, é bonito fazer uma festa, para nos fazer entender como eram as coisas. Mas uma coisa é você fazer uma festa para fazer o povo lembrar. E outra coisa é você instituir uma festa como se ela fosse uma celebração obrigatória hoje do cristianismo. O que está acontecendo? A gente está deixando o evangelho, o original que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer, a importância desse evangelho puro, genuíno como ele é, e fazendo uma mistura, uma salada de lei, de ordenanças, de festas, de coisas que são desnecessárias para a nossa salvação e confundem a cabeça de muitos cristãos. Então a palavra nos chama a voltar para o evangelho puro, para a simplicidade da graça de Deus. A graça é algo simples. Você crê, você toma posse, você entrega o teu coração, a tua alma, entrega tudo para o Senhor e Ele vai te conduzindo. O Espírito Santo vai falando com você e te orientando. Quando eu me converti, eu já falei que eu não tive tempo para conversa de gabinete. Por quê? Eu trabalhava, né? E longe, tudo era longe, da igreja para o meu trabalho, para a minha casa, tudo era longe. Eu saía de um lado, ia para o outro, e eu ia direto para a igreja. Então não tinha muito tempo, ir lá na igreja, não tinha muito tempo durante a semana, assim, de parar. Eu chegava na igreja em cima da hora, quando eu saía, eu tinha que sair correndo. Eu terminava geralmente 9h30, eu tinha que andar um bom pedaço, daqui no terminal, até o ponto do ônibus, e depois que eu descia do ônibus, eu dava mais um pedaço desse tanto para chegar na minha casa. Então era um pouco longe, demorava, os ônibus eram bem mais, a gente reclama hoje que esperar 20 minutos, naquela época eu esperava às vezes 1 hora no ponto do ônibus. Eu perdesse um outro só 1 hora depois.
Então, no começo eu não tive muito tempo, mas eu ia direto e eu via, e lia, e examinava. E o Espírito Santo foi me mostrando o que eu devia fazer, o que eu devia deixar, o que era errado, o que não era. O Espírito Santo vai mostrando pra gente. Não estou dizendo que você não deva participar de discipulado, não é nada disso. Se você puder participar, ótimo, porque eu participava de escola bíblica. Eu ia direto ouvir os cultos, então a própria palavra ia falando comigo, ia me ensinando e ia me orientando, né? Através dos servos de Deus. O pastor pregava, eu estava lá ouvindo. Era grupo de mocidade, eu estava lá ouvindo. Era grupo das irmãs, eu ia ouvir. Era grupo dos irmãos, eu ia ouvir, não queria nem saber. Tinha culto da semana de cada um. Eu ia ouvir todos que eu podia. Eu estava lá para ouvir a palavra, para que a palavra me lavasse, me purificasse. E foi pela palavra que eu fui salva. E é pela palavra que eu estou sendo transformada até hoje. Então toma cuidado. Não são ritos, não são leis, não são ordenanças que vão te conduzir ao céu. É a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Você foi resgatado, você foi comprado. Você estava vendido sob pecado. Jesus Cristo foi lá e te resgatou das mãos do adversário, pagando o resgate da tua vida com o próprio sangue. Quando nós estamos no pecado, nós estamos entendendo, a nossa vida está nas mãos do adversário. Eu estava lá no mundo, você não conhecia Jesus, não tinha entendimento, estava fazendo as coisas que a tua carne muitas vezes disse para fazer, e incitado pelo inferno. Você era servo do pecado, escravo, servo é escravo. Mas Jesus Cristo foi lá e falou: não, eu vou pagar o teu resgate. A remissão de uma alma é caríssima. Não tem preço aqui na terra, não. Não tem dinheiro que possa fazer isso por você. Então Jesus foi lá e te resgatou com o sangue dele. E através do sangue dele você foi comprado. Você foi resgatado. Agora você pertence ao Senhor. Santo Deus. Se eu pertenço a Deus, por que agora eu vou deixar que a minha vida seja conduzida por legalismo? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, eu tenho que obedecer ao Senhor e procurar santificar a minha vida a cada dia, procurar colocar a minha vida no altar do Senhor a cada dia, isso através da palavra. Gálatas, aí mesmo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: o qual não é outro. Os deuses, maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Não existe um outro evangelho. Ele está dizendo o seguinte: não existe um outro evangelho. Alguns estão transtornando o evangelho, causando confusão no evangelho, porque o evangelho só tem um. A palavra é uma só. Às vezes você vê traduções diferentes e as pessoas começaram a mudar algumas traduções para reiterar a sua crença. Eu penso assim, então isso aqui não deve ser bem assim. Vamos mudar isso aqui, vamos traduzir isso aqui de uma forma diferente. Já deu testemunho aqui de um irmão que chegou aqui na igreja, ele frequentou conosco um tempo, depois ele saiu. Mudança, né? Mudou para um outro estado. Aí apareceu aqui um tempo depois e falou assim: ah, pastora, você sabe que a Bíblia tem erro? Aí eu liguei as anteninhas assim, bem antenadas, né? Falei: como? Aí ele falou: não, porque a gente estava lá na igreja e o rapaz ficou lá endemoniado e o demônio falou. Eu falei: ah, sim. Quer dizer que agora eu vou deixar de acreditar na Bíblia para acreditar no demônio, que é o pai da mentira. E tem gente acreditando. Não, pastora, mas a gente estava falando, dá para ele só falar a verdade
sua vida por aquilo que o demoniado falou. O nome de Jesus estava endemoniado. E aí, é interessante porque às vezes uma pessoa está endemoniada, você não percebe que ela está endemoniada, ela começa a fazer fermento dentro da igreja. E ela começa a arrumar confusão dentro da igreja. Agora, quando a pessoa está literalmente endemoniada, eu vou tomar aquilo que ele está falando, crer mais no que ele falou do que no que diz a palavra, aí é um pouco a mais para a minha cabeça. Então nós temos que tomar cuidado. Aqui a palavra fala que havia pessoas que estavam transtornando o evangelho de Cristo. Então eu tenho que tomar cuidado. Examinar as escrituras, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a vida inteira, até o dia da tua morte. Examine as escrituras, analise as escrituras, reflita sobre aquilo que está escrito. A palavra manda a gente examinar. Examinar não é ler, não. Examinar, quando a gente fala assim, vai ter um exame. O que é um exame? É uma prova de avaliação. Não é fazer um exame, você fazer uma prova de avaliação para testar os seus conhecimentos. Se você é inteligente o suficiente, você vai fazer o quê? Vai ter um exame sobre o que é matemática. Então deixa eu ver a matéria que eu estudei para ver se eu estou pronta para passar por esse exame. Você vai estudar. Você tem que examinar a escritura, estudar as escrituras. Não é somente ler e acabou. Não, eu vou ler meu versículo do dia. Terminou, já você deu qual mesmo? Ah, peraí, deixa eu ver. Até esqueci qual foi que eu li. Eu termino de ler, não entendo. Às vezes eu estou lendo um versículo e distraído com alguma coisa. Eu leio, por exemplo, eu estava lendo esses dias o Salmo para reflexão. Foi depois do Salmo 70, eu já estou no Salmo 79. E eu leio o Salmo todinho. Quando terminei de ler, opa, o que eu li mesmo? Porque eu leio todo o Salmo e escolho alguns versículos para fazer a reflexão. E eu terminei de ler, mas para ver que eu li mesmo. Eu não lembrava do que eu tinha acabado de ler. Eu não consegui assimilar nada. Aí eu falei, aí parei, li de novo, aí separei e li mais uma vez, para garantir. É isso, examinar. Você tem que ler e extrair dali algum conhecimento. Você não vai guardar tudo, mas algum conhecimento você tem que tirar. De cada dia de leitura, você tem que tirar algum conhecimento, extrair dali alguma coisa para a tua vida. Se você quiser ser um cristão de verdade. Eu estava ouvindo hoje uma mensagem com a pastora Helena Tanuri, e ela estava falando uma coisa interessante sobre comunhão com Deus, sobre intimidade. Então ela estava falando sobre a questão de, na mesa, numa refeição, você tem algum lugar que você não deve usar celular, você tem ali compartilhar com a família. Às vezes não é um momento tão agradável, mas em outros momentos se torna muito agradável. Você começa a ter intimidade, você começa a conversar com as pessoas, e você começa a ter comunhão mesmo, né? Tem a palavra que ela usou, comunhão. E aí ela começa a falar sobre a importância de você ter comunhão com Deus. Por quê? Você começa a adquirir os atributos de Deus. Eu vou usar as minhas expressões agora. Atributos de Deus. Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a se parecer com aquela pessoa. Não é assim? Você começa a andar muito com uma pessoa que fala gíria, daqui a pouco você está falando gíria. Já aconteceu comigo. Eu fui andar com uma pessoa que falava palavrão. Isso eu não era crente, mas eu não falava palavrão. Mas eu comecei a andar muito junto com duas pessoas da família que falavam muito palavrão. Daqui a pouco eu estava falando palavrão e eu achava feio. Eu nunca achei muito palavrão. E aí comecei na minha adolescência. Na adolescência você quer se enturmar. Aí eu comecei a falar palavrão, mas eu achava aquilo tão nojento que eu mesmo parei antes de me converter. E eu achava aquilo, sempre achei horrível. E falo em casa, eu detesto. Até palavras assim que eu não gosto. Isso já vem, graças a Deus, antes de eu me converter. Aí depois eu fui trabalhar no escritório de advocacia. Eu trabalhei no primeiro no escritório de engenheiros. E aí eu já mudei a minha linguagem. Aí quando eu fui trabalhar no escritório de advocacia, mais ainda, a minha linguagem mudou muito. Algumas pessoas falavam que parece que eu ficava mentira na hora de falar. Não era, é porque era a linguagem que eu escutava o dia inteiro. Eu trabalhava, eram vários advogados, eu era secretária. Então, a linguagem que eu escutava e que eu escrevia, que eu redigia o dia inteiro, era só a linguagem formal. E eu comecei a falar de forma mais formal.
Aí eu me converti e fui para a igreja. E aí eu comecei a falar o crentez, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Está repreendido, está amarrado. Comecei a falar aquela linguagem do meio do povo de Deus. Mas ainda não quer dizer que seja a linguagem de Deus. Qual é a linguagem de Deus? É o que está aqui. Existem algumas expressões que se tornaram comuns e que não tem poder nenhum se você não tiver comunhão com Deus. Você pode falar, está repreendido, não vai acontecer nada, o diabo não vai dar risada da sua cara. Agora, se você passa a ter comunhão com Deus, através de examinar as Escrituras, através de um tempo de oração com Deus, você vai começar a falar como Deus, você vai começar a receber do caráter de Deus, você vai ser transformado em uma nova pessoa, e é isso que a palavra quer. Não é ficar preocupado com doutrinas, com essas coisas, não. Hoje até que já minimizou um pouquinho. Antigamente, quando a pessoa se convertia, logo alguém perguntava: qual é a doutrina da sua igreja? Hoje está um pouquinho menos, mas ainda acontece. Quando eu me converti, todo mundo que ia falar que era crente, que eu ia falar que eu me converti, a primeira pergunta era: qual é a doutrina da sua igreja? Eu falei: a gente lê a palavra, a gente ouve a palavra, é a palavra. E doutrina, né? Você quer saber se pode cortar cabelo, se pode pintar, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo outro. Hoje você diminuiu bastante. Ainda tem, né? Sua igreja é pentecostal, sua igreja é tradicional, não importa, está pregando Jesus, tem heresia no meio, está fugindo da palavra, está usando uma versão específica para aquele ministério, porque as outras não servem, aí você tem que ter medo. Se eu estou indo para uma igreja que a minha Bíblia não serve, que eu tenho que ter uma Bíblia diferente, porque a tradução é diferente, aí tem coisa errada. Aí já não é a palavra de Deus, é uma palavra que foi específica para um determinado ministério, então a palavra sofreu alteração. Porque a gente escuta falar sobre, não pode mudar um tio ou uma língua e fica brigando por questão de tradução. Tradução, irmão, nossa linguagem ela muda todos os dias. A nossa linguagem muda. Pega uma Bíblia de 20 anos, uma Bíblia de 50 anos atrás, que você vai ver termos que você nem sabe direito o que é. Mas você vai rir, por que está escrito assim com PH? Porque era a linguagem escrita da época. Então a linguagem, ela vai mudando para aperfeiçoar o nosso próprio vocabulário, a nossa própria mudança linguística. Agora, não pode ter adulteração. É quando você diz assim: não, essa tradução aí não serve, eu tenho uma outra tradução. Aí eu já... Peraí, por quê? Não, porque isso aqui não era bem assim. Aí eu tenho que tomar cuidado. Mas de outra forma, eu não vou me deixar doutrinar por alguém. Tem um personagem, né, um homem de Deus falou um tempo atrás, aí eu vi esse dia na internet, mas eu não consigo lembrar quem foi. Que ele diz o seguinte: você tem que obedecer o seu pastor enquanto ele obedecer a Bíblia. Amém? Se eu já falei isso aqui várias vezes, se eu vier pregar aqui, vier com uma outra doutrina, não, porque eu ouvi em tal lugar, porque eu fui em tal lugar e recebi esse negócio. Aí, se eu mudei a Bíblia, se eu deixei de obedecer a Bíblia, deixa de me obedecer também. Deixa de crer também. Eu já deixo até antecipado isso para a tua vida, porque o princípio do cristão é a palavra. Então eu não vou me deixar, como diz aqui outro, ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Se aparece o anjo aqui dizendo que é do céu e que veio com um recado, e o recado é diferente do que está escrito, seja maldito. Versículo 8 também diz a mesma coisa. Aliás, o 8, já falei. Desculpa. Judas capítulo 3. Capítulo não, versículo 3. Judas é lá perto de Apocalipse. Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo. Se Judas, pelo que se entende, né, uma grande maioria dos teólogos creem que seja o irmão de Jesus.
Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Eu quero ler o versículo 3. Acharam aí? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Você tem que, ele fala, eu escrevi a vocês para te exortar, te dar uma orientação. Você precisa batalhar pela fé, né? Você precisa defender a tua fé, lutar para que não roubem a tua fé, porque tem muita gente querendo roubar. Mensageiro do inferno quer roubar a minha fé, a fé que me garante a salvação, que me dá a certeza de que eu vou morar no céu, que faz com que eu me abstenha do pecado, com que eu renuncie à minha carne. Vai querer roubar a minha fé? Eu tenho que batalhar por ela, eu tenho que lutar com as armas que o Senhor me deu, para eu perseverar na presença do Senhor, acreditando naquilo que a palavra me diz. A palavra do Senhor está me ensinando a temer a Deus. A palavra do Senhor está me ensinando a obedecer aos seus estatutos. A palavra do Senhor está me ensinando a me santificar a cada dia, a me purificar, a crer e a me preparar para morar no céu. Se alguém vier com outra doutrina que não seja essa, eu não quero. Porque aqui eu encontro tudo o que eu preciso para morar no céu. Aqui eu vou aprendendo a cada dia como me conduzir na presença de Deus. Por que eu vou ficar preocupado com costumes que os homens criaram? Porque tudo que nós temos são costumes criados pelo homem. Vestimentas são costumes, eu tenho que andar santificado, eu não vou andar dando escândalo. Mas as roupas, o modelo das roupas, a cor das roupas, qual é o problema? Todas as cores foram dadas por Deus através da própria natureza. O homem pode, quando muito, misturar as cores, ele não consegue criar, ele mistura as coisas que já estão aí na natureza. Modelos, cada época, cada país tem o seu modelo. Você vai num país, é um tipo de roupa, você vai, né, dependendo do país, tem uma roupa mais própria. Hoje está muito mais globalizado as coisas, mas ainda em alguns países ainda tem um vestiário próprio, um lugar por causa até do clima. E qual é então a roupa certa? Ó, se for assim, todo mundo vai ter que vestir aquele vestidão, igual se usava na época de Jesus. E mesmo assim, os romanos usavam um tipo de roupa, os judeus usavam outro. Aqueles que se converteram na época, você não vê, não é isso. Deus não está preocupado com isso, não. Nós é que estamos. E o mais triste, sabe o que é? Porque nós estamos preocupados demais com coisas, porque nós não queremos nos ater à palavra. É difícil obedecer a palavra. É difícil rejeitar a nossa natureza. É difícil renunciar ao pecado. Então eu começo a observar um monte de coisas que me ocupam e não me dão tempo de refletir naquilo que verdadeiramente é importante. Tem muita gente por aí fazendo isso. Você conversa com uma pessoa, ela está cheia de doutrinas, cheia disso e daquilo outro, mas é uma pessoa maldizente, é uma pessoa fofoqueira, intrigueira. Coisas que podem te levar para o inferno, sim. Tem gente que é tão maldizente, que é tão fofoqueira. Jesus falou, vocês ficam na porta, vocês não entram, não deixam os outros entrar. Opa! Você escutou o que Jesus falou? Não entra e não deixa o outro entrar. Tem gente que está assim na porta da igreja, não na porta literal, alguns ficam até na porta mesmo, no finalzinho ali fazendo aquela confusão. Mas alguns não estão literalmente ali,
travando a porta, mas estão como que na porta do reino dos céus. Ele fica ali, ó. A pessoa quer entrar, a pessoa fica ali na porta. Não tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E começa a arrumar um monte de problema e deixa a pessoa inquieta, confusa. Ele não consegue entrar, porque ele não consegue obedecer, ele não consegue se sujeitar. E aí, ele faz o quê? Ele começa a arrumar problema para os outros também. É tão simples olhar para Jesus. Mas, e não é difícil obedecer, não. É difícil quebrantar o coração. Porque depois que você quebranta o coração, as outras coisas vão vindo com mais facilidade. Você começa a renunciar a coisas sem nem perceber que está renunciando. Coisas que você fazia, de repente você deixou de fazer, sem ninguém falar com você. Simplesmente você fala, não quero mais essa vida para mim. Isso não me serve mais. Isso não me enche os olhos. As pessoas que gostam de falar, não me apetece. Não me dá prazer. Meus olhos não ficam mais agora, minha boca não enche mais d'água diante daquilo, não. Aquilo ali já era. Tem coisas que eu olho, eu gostava de tomar cerveja, de tomar chopp. Hoje, o que me enche os olhos é uma barra de chocolate, um pudim, um suco natural, um copinho de água fresca quando você está com muita sede. As outras coisas eu posso olhar, posso passar, sentir o cheiro, não me enche os olhos mais. E quando antes de eu me converter, já na mocidade, que gostava de sair, quando a gente ia sair, eu e meus irmãos, a gente juntava, comprava cerveja para tomar em casa. Fiquei fazendo o que em casa? Ele vai jogar baralho, tomar uma cerveja, assistir um filme. Hoje, eu vou a alguma reunião lá, gente de família, às vezes um outro que ainda bebe, a maioria já está com Jesus hoje, mas um outro que ainda toma cervejinha lá, está lá. Se tiver um cheirinho de bebida, de cachaça, de alguma outra coisa que quiserem tomar, uma batida, não me enche os olhos. Não vou ficar salivando com vontade. Porque eu renunciei por amor a Jesus. Nada do que possa me tirar do meu juízo me atrai mais. Eu quero estar diante dele. E é isso que eu quero que vocês entendam. Servir ao Senhor é isso. É você amar as coisas de Deus de forma natural. Não precisa ficar procurando muito caminho, não. Você é salvo pela graça. Você foi comprado pelo sangue, resgatado e salvo pela graça de Deus. Ponto. A partir daí, você vai aprendendo com Deus a cada dia, você vai entendendo. Não existe particular. A Bíblia diz que o Evangelho não é de particular interpretação. Homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito, escreveram. E você, inspirado pelo Espírito, vai entender o que está escrito. Não precisa ser um doutor da lei para entender, não. Pessoas simples, indoutas, sem leitura nenhuma, aprendem o que está escrito. Ouvem e aprendam o que está escrito. Por quê? Porque que revela o Espírito, o mesmo Espírito que inspirou os homens a escrever, é o mesmo que revela a nós a palavra. Aleluia. Graças a Deus. Romanos, para a gente terminar, carta aos Romanos, volta lá um pouquinho antes de Gálatas. Romanos capítulo 3. Versículos do 23 ao 25. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Sabe aqui? Todos pecaram. Em Adão todos pecaram e foram destituídos estão da glória de Deus. O homem, quando ele foi criado, ele recebeu a glória de Deus sobre ele, porque ele era a imagem, né? Ele estava ali para ser a imagem conforme a semelhança de Deus. Então ele tinha a glória de Deus sobre ele. Deus falava com o homem todos os dias. O homem pecou, e aí toda a raça humana, todos aqueles que vêm descendendo de Adão,
e Eva já vieram sem a glória de Deus sobre a vida deles. Então todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora, em Jesus Cristo, nós fomos salvos pela graça. Para que a glória do Senhor possa estar sobre nós novamente, nós precisamos da graça de Deus. Então não deixe que alguém te diga outra coisa. Porque para que nós tenhamos a glória de Deus novamente, não é por ordenança humana, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo já fez pela tua vida. Não faça inútil o mistério da morte de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Não faça que isso não pode ser vão. Se eu pudesse me salvar pelas minhas obras, por ordenanças e por leis, não precisava Jesus ter morrido. Jesus morreu, me resgatou, agora eu vivo pela graça. E essa graça e esse amor que eu sinto por Deus faz com que eu renuncie ao pecado, faz com que eu renuncie a tudo aquilo que desagrada ao meu Senhor, porque agora eu quero manter comunhão com Ele. E eu vou aprendendo e vou me santificando à medida que eu passo a andar com o meu Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos orar.